Olá pessoal! Você já ouviu falar na lenda da mula sem cabeça? Essa é uma das histórias mais enigmáticas e assustadoras do folclore brasileiro, cheia de mistérios, detalhes intrigantes e muitas interpretações. Hoje, vamos explorar cada pedacinho dessa lenda, desde suas origens, características físicas, comportamentos e até mesmo as mensagens por trás desse mito que atravessa gerações. Pegue sua pipoca, ajuste o volume e venha comigo nesta jornada fascinante pelo desconhecido. E não esqueça de deixar seu comentário contando o que você sabia sobre essa história ou se aprendeu algo novo. Bora lá! A mula sem cabeça é descrita como uma figura aterrorizante que aparece nas noites escuras, especialmente às quintas-feiras e sextas-feiras. Segundo a lenda, trata-se de uma mulher amaldiçoada por manter um relacionamento amoroso proibido com um padre. A maldição a transforma em um ser monstruoso, com um corpo de mula que solta fogo pelas narinas e pelo pescoço onde deveria estar sua cabeça. Apesar do nome Mula Sem Cabeça, há algo ainda mais perturbador. Sua cabeça não está ausente, mas é substituída por uma chama brilhante e incessante. A luz forte que sai do pescoço ilumina seu caminho enquanto ela galopa descontrolada por campos e florestas. É um espetáculo aterrorizante que deixa quem a vê completamente paralisado de medo. A origem dessa lenda remonta ao período colonial no Brasil, quando a religião católica era uma presença forte e dominante. Manter um romance com um padre era visto como um pecado gravíssimo e imperdoável. Assim, a figura da mula sem cabeça pode ser interpretada como uma forma de reforçar o tabu sobre relacionamentos proibidos e impor o medo de punições divinas. Muitas versões da história dizem que a transformação ocorre à meia-noite. Antes disso, a mulher vive normalmente, sem demonstrar nenhum sinal da maldição. Porém, quando o relógio bate meia-noite, ela se transforma na criatura, galopando descontroladamente e aterrorizando tudo em seu caminho. Interessante notar que a lenda não se limita a uma única região do Brasil. Há versões em diferentes estados, com variações nos detalhes. Em algumas, por exemplo, o fogo não sai do pescoço, mas dos olhos. Em outras, ela é acompanhada por sons de correntes e relinchos ensurdecedores. As características físicas da mula sem cabeça também incluem patas de ferro, que fazem um barulho inconfundível enquanto ela galopa. Dizem que essas patas são tão poderosas que podem destruir árvores e até mesmo pequenas construções em seu caminho. Mas por que o fogo? O elemento fogo é um símbolo poderoso, muitas vezes associado à purificação, à punição e ao sofrimento eterno. Ele reforça a ideia de que a mula sem cabeça está presa a uma maldição que a consome constantemente. O comportamento da mula sem cabeça é descrito como selvagem e errático. Ela galopa sem rumo, muitas vezes perseguindo qualquer um que tenha a infelicidade de cruzar seu caminho. Mas há uma peculiaridade. Em alguns relatos, ela não ataca se você se ajoelhar e rezar uma oração fervorosa. Outra forma de proteção, segundo a tradição oral, é carregar objetos religiosos, como um crucifixo ou uma vela abençoada. Esses itens são vistos como uma barreira contra a criatura, que não pode se aproximar de quem está protegido pela fé. Curiosamente, há uma maneira de quebrar a maldição e libertar a mulher transformada. Segundo a lenda, é necessário que alguém tenha coragem de ferir a criatura, fazendo-a sangrar. Isso exige um ato de extrema bravura, pois chegar perto da mula sem cabeça é um risco imenso. Ao ser ferida, a mulher retorna à sua forma humana, muitas vezes desmaiada e exausta. No entanto, o segredo deve ser guardado. Se a identidade da mulher for revelada, ela pode ser amaldiçoada novamente. Para muitas comunidades, a lenda da mula sem cabeça não é apenas uma história assustadora, mas também um aviso moral. Ela reflete os valores e medos de uma sociedade altamente influenciada pela religião e pelas normas sociais da época. Além disso, a história pode ser vista como uma metáfora para os perigos da culpa e do arrependimento. A transformação em uma criatura monstruosa pode simbolizar como os sentimentos de culpa podem nos consumir e nos transformar. A figura da mula sem cabeça também é rica em simbolismos femininos. A lenda traz à tona questões sobre o papel da mulher na sociedade, a repressão sexual e os julgamentos morais que as mulheres enfrentavam, e ainda enfrentam, ao longo da história. Em muitas culturas, figuras semelhantes à mula sem cabeça também existem, o que mostra que essa temática transcende fronteiras. Por exemplo, na Europa, existem histórias de mulheres amaldiçoadas que se transformam em lobas ou outros animais selvagens. Um exemplo fascinante são os relatos de mulheres-lobo em regiões como a França e a Alemanha durante a Idade Média.
Essas histórias têm em comum a transformação feminina como punição por atos considerados inaceitáveis pela sociedade patriarcal da época. Hoje, a mula sem cabeça é lembrada não apenas como um elemento do folclore, mas também como uma parte da identidade cultural do Brasil. Ela é mencionada em livros, filmes e músicas, perpetuando sua presença nas gerações mais jovens. Muitos pesquisadores de folclore veem na mula sem cabeça uma oportunidade de estudar como mitos e lendas se adaptam ao longo do tempo, refletindo mudanças nos valores e preocupações da sociedade. Além disso, as histórias de avistamentos reais continuam a alimentar o fascínio por essa figura misteriosa. Ainda assim, a lenda mantém seu aspecto misterioso e assustador. Para aqueles que acreditam, avistar a mula sem cabeça é um sinal de que algo sombrio está por vir. Por isso, ela continua sendo uma presença forte no imaginário popular, especialmente em comunidades rurais onde o folclore é mais vivo. E você, acredita na mula sem cabeça? Será que essas histórias são apenas fruto da imaginação ou há algo mais por trás delas? Muitas pessoas juram ter avistado a criatura, o que só aumenta o mistério em torno dessa figura lendária. Se conhece alguém com um relato curioso, compartilhe aqui para continuarmos essa conversa fascinante. E aí, gostou de conhecer mais sobre a mula sem cabeça? Essa lenda é realmente fascinante e cheia de detalhes que nos fazem refletir sobre a cultura e os valores de diferentes épocas. Se você aprendeu algo novo ou tem uma história relacionada a essa lenda, compartilhe nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima aventura pelo folclore brasileiro.